Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A gente vai falar nesse vídeo a verdadeira razão pela qual Carlo Ancelotti convocou Neymar para a Copa do Mundo. Cada vez mais fica claro que não foi uma vontade do treinador italiano. E a pressão não veio somente de fora, mas principalmente de dentro. Convocou Neymar por pressão interna. E a preocupação do Neymar, é claro, né, como um profissional ligado muito mais a marcas do que futebol, foi comemorar, postando junto aos seus patrocinadores a convocação. O próprio sentimento de convocação do jogador já está contaminado pelo comércio. A convocação de Neymar, ela passa pelo comercial, mas a convocação de Neymar, ela é fruto de uma pressão exercida em cima de Carlo Ancelotti. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom, vamos lá. Assunto muito sério para a gente falar aqui. Tudo que envolve futebol, bastidores, seleção brasileira. Você vê aqui no Dois Toques a casa do futebol. E muitas vezes, aquilo que ninguém quer falar, aquilo que muitas vezes tem medo de falar, porque não vai engajar. Mas porque o público pode se voltar contra quem falar. Aqui nós não temos essa preocupação. Falamos o que pensamos, claro, com fundamento e sem desrespeitar nenhum profissional e nem a opinião de vocês. Eu vi aqui muita gente no vídeo que eu fiz ontem comemorando a convocação do Neymar. E assim, existe uma razão para que as pessoas comemorem? Muito pela fragilidade do elenco da seleção brasileira. Uma das razões pelas quais eu não acho um absurdo completo a convocação do Neymar é que eu consigo citar uns 10 jogadores bem piores do que o Neymar de agora. E foram convocados também. Então a nossa geração, talvez a geração 2026... ela reviva a geração de 1990, com bons jogadores que ainda não tinham se revelado grandes craques, né? Isso vai acontecer posteriormente, caso do Romário, caso do Bebeto, de alguns que estavam ali naquela Copa de 90, mas o time da Copa de 90 proporcionou um dos grandes vexames. Era um time que não fazia gol, e o time que parou nas oitavas. Sebastião Lazzaroni ficou conhecido como um dos piores treinadores da seleção brasileira em Copa do Mundo. E Carlo Ancelotti corre muito esse risco, que a seleção brasileira que foi convocada, ela é muito fraca tecnicamente. Tirando o Neymar, que a gente sempre pensa no Neymar de 2014, o Neymar daquela Copa, que era um Neymar decisivo, tirando o Neymar de 2014, que está em 2026, que são pessoas completamente diferentes, qual é a expectativa? O Luiz Henrique, o Endrick... são apostas pensando em Copa do Mundo. São grandes jogadores. Já são realidade no futebol em que atuam. Mas se a gente falar em Copa do Mundo é algo muito sério. E a gente não tem nenhum jogador dessa seleção brasileira que tenha brilhado numa Copa do Mundo. A gente está contando com o Neymar, que fez o último gol do Brasil em Copas há 4 anos e tem 15 jogos. 15 jogos. Vamos lá. O Paulo Vinícius Coelho, que volta e meia é criticado aqui no Dois Toques, ele talvez tenha feito a pergunta do milhão. A pergunta que muita gente poderia fazer e não fez, e a pergunta que constrangeu o Carlo Ancelotti. Ali, a gente percebeu uma coisa, olha só. É um jogador de 15 partidas aqui no Brasil nesse ano, e o João Pedro é um jogador de 15 gols na Premier League. Nesses 24 anos, a gente ouviu muitas vezes que o jogador que atua aqui não tem um nível tão alto para competições internacionais. Por que um jogador de 15 jogos no Brasil supera nessa concorrência um que estava no grupo e que tem 15 gols na Premier League? Bom, sim, entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, pero tu tens que considerar muitas coisas, lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar a futebol aqui é muito complicado, é um calendário que aprieta muito, viagem, calor, então é difícil de comparar. E depois, aí, as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por a temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista, mas infelizmente
e com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, hemos escolhido outros jogadores. O sentimos muito para João Pedro, como todos os outros. Bom, além da pergunta muito bem construída, que não foi uma pergunta birrenta, né? O PVC às vezes faz birra, mas ele é muito inteligente. E a pergunta foi do tamanho da inteligência do PVC. O João Pedro, que tem 15 gols na liga mais difícil, importante do futebol mundial, que é a Premier League, a liga mais rica, mais valorizada. O Neymar, que tem 15 jogos aqui no Brasil e ficou muito mais conhecido por vexames, memes, escândalos, brigas, mostrar papelzinho, do que por jogar futebol. Muitas vezes, o jogador que está aqui no Brasil, ele não é convocado para uma Copa porque ele está no Brasil. Ah, mas ele tinha que ser testado numa liga mais forte. O João Pedro, ele atua numa liga mais forte. O João Pedro tem 15 gols numa liga mais forte. E o João Pedro não foi chamado. Exatamente para que o Neymar fosse chamado. E o Carlo Ancelotti, ele ficou completamente desconfortável porque ele não tinha uma resposta. A resposta dele, talvez, na cabeça dele, era a seguinte: eu sei, PVC, você tem razão. Eu quis levar o João Pedro, mas eu fui obrigado a levar o Neymar. Foi por causa da pressão externa? A gente sempre vai poder trazer o lado comercial para cá. Porque veja só, o Neymar, logo que foi convocado, ele não postou um agradecimento, ele não postou uma comemoração. Ele fez uma postagem para Blaze, casa de apostas Blaze, né? Aquela. Bet Blaze, Canção, Puma, Mercado Livre e Red Bull. E aí a gente pode também defender o jogador, mas ele é pago por essas marcas, é claro que ele tem que fazer. Com certeza, não tiro a obrigação do Neymar aqui como garoto propaganda. Tem que fazer. Ele tem contrato, tem que fazer. Agora, são marcas poderosas e que, de certa forma, poderiam ter, sim, uma influência, tal qual a Nike teve para escalar o Ronaldo na final da Copa de 98, né? E aí vocês podem pensar o que quiserem, influência política, influência financeira, enfim. A gente poderia falar, o Neymar é um peso, né, para cima, financeiro muito grande para a CBF. Ele não pode ficar fora de uma Copa. Mas Carlo Ancelotti, cada vez mais desconfortável em suas respostas, deixa muito claro que aquela entrevista que o Casimiro deu, o paneleiro mor, Casimiro, colocando a convocação do Endrick em xeque, também pode ter colocado a do João Pedro, e destacando a importância de um Neymar. O que recado é esse que o Casimiro está passando? O Casimiro, ele é o capitão. O Casimiro, ele é o líder. Então, obviamente, ele tem uma influência direta não só sobre os jogadores, mas a palavra do Casimiro tem um peso para o treinador. E o Carlo Ancelotti claramente não quis perder o grupo. Se ele não levasse o Neymar, a grande chance de perder moral com o grupo, primeira Copa do Mundo dele, é o nome dele que está em jogo também. Tem contrato para mais 4 anos. Então essa prorrogação do contrato, de certa forma, foi uma salvaguarda, né? Se não der certo nessa, dá na outra. Tenho contrato com a CBF, tenho mais uma Copa garantida, vou fazer o desejo dessa galera, ceder a pressão popular de dentro e de fora. Se der errado, eu convoquei o Neymar, não convoquei? Deixei de convocar jogador bom, deixei de convocar jogador útil para fazer o desejo do grupo. E, segundo consta, né? O Ancelotti convoca o Neymar com a condição de que só joga se ele quiser. O grupo não vai escalar o Neymar como titular. Então o Neymar quase com uma imposição ao Carlo Ancelotti. E obviamente que o treinador não soube responder a pergunta do PVC porque não tem resposta. Não tem resposta. Ele poderia dizer muita coisa, mas ele não soube dizer nada. Por quê? Porque talvez ele não pensasse aquilo que ele respondeu. E aí o Tim Vickery, que já esteve aqui no nosso canal, ele falou o que eu penso. É o grande circo. O Ancelotti trouxe o circo para dentro da seleção. Claro que no Brasil tudo é diferente. Se você pegar o dia da convocação da seleção inglesa, da seleção japonesa, é o treinador lendo uma lista, pronto, acabou. Aqui não, é um evento, é uma festa, para tudo, atrapalha a cidade, os trabalhadores não conseguem se movimentar, fecha o Museu da Manhã, né? Vira uma grande festa, é um grande carnaval, né? É um grande circo. Só que o circo aí não é só alegria, né? O Tim Vickery vai falar circo no sentido pejorativo, olha só. O que a gente está vendo aqui hoje é quase um circo, né? É um grande circo.
O que Ancelotti acabou de falar, eu sei dominar esse circo. Porque ele está levando o circo para dentro agora, né? Pois é. Agora o Ancelotti tem que tomar cuidado para, nesse circo, ele não ser o bobo da corte. Palhaço já tem. Basta saber se o Ancelotti vai ser o bobo da corte desse circo que foi montado. Agora já era. É esse o time que vai para a Copa. Fico por aqui. Até a próxima.